sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast. E hoje nós temos um tema para abordar com os irmãos acerca de ministério de superação. Amém? Está aqui conosco hoje na mesa. Eu estou aqui hoje com o Daniel, na Copa dos Leões, só leão aqui de Jeová, aqui, Pastor Rogério, você já olha para ele, já vê o fogo do Espírito, né? Pastor aqui, só de olhar para ele, já lembro do apóstolo Paulo, né? Só falta o céu Gamaliel dele. É a nossa irmã Madalena aqui, o pessoal tem sentido falta. E hoje nós vamos evoluir um tema que será importante para a edificação da Igreja de Cristo, amém? Eu vou deixar os irmãos que vão estar evoluindo esse assunto aqui no campo das ideias, com a apresentação com a nossa irmã Madalena, pastor Rogério, como já conhece, tem os vídeos dele aqui, depois você segue. Muito obrigado por a gente ter alcançado a meta dos 300 inscritos, e estamos rumo até os 400, amém? Então, fica à vontade, irmã Madalena, passa por nossos irmãos. Amém! Oi, povo de Deus, povo lindo. Agora estava morrendo de saudade de vocês. Passamos aí por um processo, estamos passando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Por isso estamos aqui, né? Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Então, você que já entrou aí, coloca aí, olha, afasta aí sua almofadinha no sofá, se ajeita e vamos alimentar um pouquinho da palavra e crescer um pouquinho mais. Amém? E hoje, como o pastor Venâncio já disse, né, estamos aqui hoje recheadíssimo de bênção. Hoje até meu esposo veio, gente, olha que gracinha. Tá bem ali nos assistindo, olha que prazer. Deus abençoe meu esposo, meu filhão, Juan, beijo Juan, Aleph, amo vocês, viu? Então estamos aqui com o nosso pastor Cleiton, pastor Rogério. Eu vou deixar aí uns 2 minutinhos, não, uns 2 minutinhos é muito, né, gente? Eu tô brincando. Vou deixar aí um tempinho para eles se apresentarem, para nós começarmos aí com as nossas bombas poderosas. Glória a Deus. Amém, pastor Rogério? Amém, que bom estar aqui, satisfação em poder estar participativo novamente aqui. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, felicitado aqui me sinto. Hoje realmente aqui o cenário é um pouco diferente. A gente junto aqui com o nosso amigo pastor Cleito, pastor Venâncio, diaconisa Madalena, faz presente aqui também toda a equipe da produção, inclusive o marido da irmã Madalena, prazer. Deus, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas certamente vai ser tremendo. Glória a Deus. Eu tenho muita felicidade de poder estar participando aqui hoje. E conjunto aqui a gente vai crescendo e aprendendo. Amém? Abraço a todos aí. Deus abençoe, meu nome é Cleiton Santos, né? Eu sou pastor na comunidade Batista Semear, né? Hoje localizada na comunidade Rosa Leão. Há 6 anos como pastor, né? E há 32 anos trabalhando pro reino e em prol do reino, né? Casado com a missionária Yara, que também está conosco aqui hoje, né? Então eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estar nesse campo de ideias aqui com os amados irmãos. Agradecer aos amados, né, da comunidade Batista Semear, que me tem como pastor e honra nosso chamado. Agradecer a minha saudosa mãe, né, e a minha esposa mais uma vez, que aqui está conosco. Um abraço para todo mundo aí, tá? Agradecer a faculdade IETEB, né, onde me formei e onde dou aula, na pessoa do professor Luiz. Um abraço a todos os professores que trabalham conosco ali, ensinando os amados irmãos a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Para a gente evoluir esse assunto de hoje, como tema superação ministerial, o pastor Cleiton já se apresentou. No final vai ficar aqui o endereço aonde a igreja do irmão está, aonde você pode ali fazer uma visita, congregar com os irmãos. Você que mora na comunidade Rosa Leão ou no Mediações do Zilá Expósito, tem várias igrejas abençoadas e uma é do nosso irmão Cleiton, que está ali pastoreando as ovelhas para o Senhor. Amém? Pastor, para falar de superação, a gente sabemos que no tempo atual os ministérios estão se superando nesse caos que o mundo nos apresenta, né? Porque
Eu costumo dizer que nós temos um evangelho antes pandêmico e depois da pandemia. Os crentes, eles mudaram a sua maneira de ver o evangelho. Alguns, o culto online, ao mesmo tempo foi uma bênção, fez as pessoas talvez virar desigrejados. A falta de resposta na pandemia fez as pessoas desacreditar que Deus faz. Lembrando que é um processo de Deus, está na palavra do Senhor. E atualmente a gente vê que ministérios, como que, pela misericórdia de Deus, eu estou pastoreando para o Senhor Jesus, até então, o ministério que a irmã Madalena está, o ministério que os irmãos congregam, são ministérios militantes que buscam ali estar com os irmãos, a consagrar suas vidas, a entregar a vida dos irmãos ao Senhor Jesus. Só que cada dia as coisas vão só se afunilando. E hoje em dia ser pastor já não é mais uma coisa que alegra o coração de muitos. Pelo contrário, ser pastor antes era sofrer e chorar. Hoje é sofrer e chorar, ter fé e talvez carregar ainda muitos problemas que haja acontecer na nossa trajetória. Então, para evoluir o nosso debate aqui, né? Trabalhando nos campos das ideias, como dizem os teólogos, né? Famosos, né? Vamos lá. Que como eu falo, né? O podcast aqui não é pentecostal, ainda que nós gostamos do Pentecoste, hein, irmão? Ele não é pentecostal, ele não é reformado, ele é integral, ele não faz mal para ninguém, está no meio do caminho, amém? Amém? Vamos lá. A carta pastoral que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, está escrito assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, tão verdade, uma vez Deus me deu a oportunidade de pregar um sermão e eu falei, se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, eu acho que esse texto cairia como uma luva pelo tempo que a gente estamos vivendo. E para começar mandando uma bomba no peito do Senhor, eu queria deixar a primeira pergunta com a irmã Madalena. Falou que é bomba, é comigo, né? O pastor Venâncio, ele já entrou já dando uma esmiuçada naquilo que a gente tem vivido hoje, né? E interessante que ele leu o verso 1 do capítulo 3 e o 2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, né? E veio uma listagem de corrupções que nós temos vivido nos últimos dias. Detalhe é que isso está acontecendo no nosso meio, como diz ele, né? O pastor, no meio de tantas situações que a gente tem vivido hoje, até a gente vê na internet pessoas zombando, pessoas que professam o nome de Cristo, a fé, né? Pessoas que você olha assim, você vê que tem até mesmo intimidade se você for olhar superficialmente. E essas pessoas acabam que pecam. Não vou dizer blasfêmia não, porque blasfêmia é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais profunda. Mas entristecem o Espírito Santo, fazem brincadeiras com o Espírito Santo. A gente vê isso aberto para todos, não é segredo para ninguém. E no meio disso tudo, existem também aqueles pastores que levam a obra de Deus a sério, que amam o Evangelho, amam almas, que amam falar a verdade. E hoje em dia, quais estão sendo os maiores desafios que os pastores que estão querendo ter um evangelho à luz de Cristo têm vivido hoje, mediante tantas situações que nós temos passado, vivido, visto, né, até mesmo. Para o senhor aqui, o pastor Cleiton, qual é o maior desafio hoje um pastor poder assim vivenciar no meio de tantas situações, ele sobressair no seu pastoreado? Posso responder por mim e por todos os pastores que comungamos do mesmo sofrimento. A maior dificuldade hoje é justamente pastorear os crentes de 2 Timóteo capítulo 3, porque eles estão dentro da igreja. Essas pessoas citadas no texto estão dentro da igreja. E eu sempre comento muito lá na igreja que a ovelha, ela tem a oportunidade
de escolher o tipo de pastor que ela quer ter. Se ela quer ter um pastor teólogo, se ela quer ter um pastor do fogo, se ela quer ter um pastor reformado. O pastor, ele não tem escolha, a ovelha chega e a gente tem que abraçar e tem que pastorear. Então, eu vejo que o mais difícil hoje é pastorear pessoas que não querem ser pastoreadas. Meu Deus. Forte. Essa tem sido uma grande dificuldade. Eu costumo dizer lá na igreja que hoje a gente pastoreia ovelhas, né, que são pastores de si mesmos. É muito difícil pastorear quem acha que sabe mais da igreja do que quem recebeu a chamada para isso. Quem acha que tem a direção de Deus, mas não recebeu a chamada para isso. Essa tem sido uma grande dificuldade do pastoreio de uma forma geral. Hoje ninguém quer ser discípulo, todo mundo quer ser mestre. Complicado, né? Infelizmente. É difícil mesmo. Pastor, o senhor falou algo muito pertinente, que o senhor virou e falou assim, ó, o pastor, a ovelha, ela escolhe o pastor. Costumo dizer no tempo atual que hoje em dia a igreja já não tem mais um pastor. Ela tem uns 3 pastores na internet e um que ela considera como pastor que chora no nome dela. Então, mais ou menos assim, né? Escolhe os 3 pastores para... eu gosto daquele, é como Edmundo Band escreveu um certo atrás, né? O evangelho à la carte, né? Ao gosto do cliente. Só que as pessoas entendem também que nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis. Verdade. E todo mundo fala, eu quero ter um recomeço ministerial, eu quero recomeçar minha vida em outro lugar. Uma pergunta para o senhor nesse tema de superação. Do mesmo modo que um membro pode recomeçar a sua vida, dependendo do local que ele está, ou para ir para outra comunidade, ou talvez que mudou de endereço, um pastor também pode recomeçar em outro ministério, ou recomeçar o ministério dele em Cristo? Eu acredito que sim, porque a formação do meu caráter passou por vários pastores. E qual que é a dificuldade hoje, até mesmo referente à pergunta? Os pastores têm dificuldade de perder. E isso é uma luta no coração de qualquer pastor. E nessa dificuldade de perder, a gente se perde nesse sentido e acaba muitas das vezes machucando uma ovelha, porque eu preciso ter a humildade de entender que às vezes aquilo que a ovelha precisa eu não tenho para oferecer. Forte. E quando chega nesse ponto, ela precisa de um pastor que tenha, porque Deus está formando o caráter ministerial dela. E aquilo que ele precisa fazer, eu não tenho para oferecer. Então, essa migração ela vai ser muito natural da parte de Deus, desde que seja uma coisa direcionada por Deus, para a formação do caráter dessa pessoa. Eu tive vários pastores na minha vida, me lembro do nome de todos eles, a minha primeira pastora, a pastora Margarida e pastor Antônio, isso há 32 anos atrás. E o último agora, pastor Rogério Cruz, aqui no Jaqueline mesmo. Então, assim, cada um deu uma rica contribuição para o Cleiton que existe hoje. Glória a Deus. Sabe, eu liguei para minha primeira pastora, que hoje mora em Portugal, é cidadã portuguesa, e eu liguei para ela e agradeci ela, e eu falei para ela, eu queria muito que a senhora visse o trabalho que a senhora começou. Passou pela mão de muitas pessoas, mas para mim era importantíssimo que a senhora, que foi a primeira, visse a resposta do seu penoso trabalho. Então, acredito sim, porque eu fui, né, eu não diria recomeçar, né, mas nesse trabalho de Deus, nessa formação do caráter, eu passei por vários pastores, com alguns aprendi o que fazer, com outros aprendi o que não fazer, né, mas cada um deu uma rica contribuição para formar o Cleiton que existe hoje na presença de Deus, né? Então fica aí meu abraço a todos os pastores, né, que foram pastores na minha vida, né, iniciando aí pastora Margarida, pastor Antônio, né, logo após pastor Reginaldo Pinto Bastos, logo em seguida, né, pastor Gesiel, depois pastor Claudinei, pastora Bela, pastor Maurício, pastor Fernando, né, e pastor Rogério Cruz, pastora Manuela, aqui no Jaqueline, comunidade Filadélfia. Um abraço a todos que estão lá ainda. Glória a Deus. Né? É bom a gente ver essa possibilidade de ver que a pessoa tem uma identidade, né? Tem um alicerce, isso faz uma diferença no ministério. Muito bom. Então, pastor, basicamente há uma dificuldade, e o senhor, para mim passar a pergunta da Madalena, porque tem pastores que
eles não sabem nem a hora de transitar e nem como, talvez, na minha percepção, de também recomeçar, igual o senhor falou, cada um tem uma demanda e talvez todos que passam na nossa vida é importante. Sim. Mas só que eu costumo dizer que tem coisas na vida que Deus vai fazer como fez no episódio de Paulo, Barnabé e Silas, vai fazer como João Marcos. Paulo chegou uma hora que falou com João Marcos, não tem como a gente andar juntos, não tem como. E depois ele manda trazer João Marcos na Bíblia Sagrada, entendeu? Então, tipo assim, é um despertar para o Ministério de Superação, porque tem muito pastor hoje em dia que vem ter um gabinete com a gente, fala assim, pastor, eu estou meio vergonhoso, eu não sei como recomeçar meu ministério, eu tenho vergonha de sentar no banco para aprender. Eu falei, irmão, quem não senta para aprender não tem como ensinar, entendeu? Então interessante o que o senhor falou, e honrando também esses homens e mulheres de Deus que fizeram parte da sua caminhada até aqui. É importante, né, pastor? Desculpa. É importante a gente entender isso. A Bíblia diz, bendito ao entrares e bendito ao saíres. Eu vejo que a maior dificuldade hoje das pessoas não é a saída, é como sai. Porque chegou com honra, foi muito bem recebido, então saia com honra também. Eu acho que é uma falta de caráter muito grande e acaba que a pessoa revela o próprio caráter nisso quando ela sai denegrindo o lugar onde ela se alimentou um bom tempo. Verdade. Se é tão ruim o quanto é falado agora, por que não era enquanto estava? Então por que eu vou continuar comendo uma comida ruim se é tão ruim agora? Entende? Então isso precisa ser colocado em pauta, essa questão da gratidão. Pode não ter te atendido em todo momento, mas era o lugar que você se alimentava, era o lugar que você ceava. É o que a Bíblia fala, bendito ao entrares e bendito ao saíres. Saiu, não saia falando mal, porque isso não mancha o caráter da igreja, mostra o seu caráter, não revela o caráter de quem está sendo falado, revela o caráter de quem está falando. Verdade. Concordo. E é tão verdade e é uma ponta de lança, né? Verdade. Porque o senhor falou no início também que tem pastores que não entendem o chamado um do outro. Então, eu acho que eu já vivi até os dois lados. Já vivi o lado de talvez saber sair e talvez não entender por que sai. E isso acontece, porque é a necessidade do pastor, talvez o pastor não se vê perdendo. E foi muito maturoso na minha vida quando eu entendi que as ovelhas não são do homem. Isso que é complicado, porque quando as ovelhas são do homem, o homem tem posse delas. Quando elas são de Deus, ela ouve a voz do pastor dela. Mas eu entendo também, pastor, e vejo que, vai ter até uma pergunta para baixo disso, a pessoa, se ela chega na sua igreja frustrada e falando mal do antigo pastor, você pode ter certeza, você está na fila do seu próximo. Não alimenta isso não. Essa é mais certa. Você está na fila do seu próximo. Essa é mais certa. Mas é nisso aí que a gente fala, o pastor ele não tem opção. Você vai falar o quê? Não quero ser aqui na igreja? Você vai ter que abraçar, sabendo que a faca vai entrar depois. Mas você vai ter que abraçar, porque você não tem como falar assim, eu não quero que você congrega comigo. Verdade. Qual pastor hoje que fala isso? Eu não quero que você congrega comigo. Você vai abraçar com medo, mas você vai abraçar. Ou então você fala, eu vou te abraçar, mas você enfia a faca devagarzinho. Pastor, mas você tem que também pregar para a igreja a Bíblia. Tem irmão que você fala assim, irmão, graças a Deus, você faz exercer todos os frutos do Espírito com você, viu? Que você é verdade. Eu vejo tão interessante o pastor falando sobre os ministérios anteriores, que eu vejo que as coisas boas te fizeram crescer e as ruins também. Sim. Porque todo ministério tem os seus altos e baixos. Eu imagino que você já passou muita luta. O caráter muito forjado e dói demais, né? Quando a gente o Senhor começa a forjar o nosso caráter, a gente passa por um funil que a gente fala, será que eu vou entrar mesmo por esse funil e vou sair intacto disso? Mas a gente vê também a formação da identidade, né? O pastor, ele não perdeu a sua identidade. O meu começou com perdão. Opa, meu Deus. Antes de começar o ministério pastoral, dessas pessoas que eu citei, eu tive problema com dois líderes, e ficou uma situação mal resolvida, e como a gente serve um Deus que a gente não pode colocar sujeira debaixo do tapete, Verdade. Deus me deu um sonho que eu deveria procurar esses dois pastores, e eu procurei,
para pedir perdão, independente se estava certo ou se estava errado. E assim foi feito, né? Procurei pelos dois, pedi perdão, houve a reconciliação, e aí sim o ministério iniciou-se, mas até lá Deus não permitiu até que houvesse esse conceito. Interessante. Porque a falta de perdão, ele prende, ele bloqueia. Não adianta a gente querer avalancar numa situação, principalmente espiritualmente falando, né, pastor Venâncio? Se não tem uma cura interior, se não tem aquela quebra esse perdão, ele tem que existir. Porque fica um bloqueio. Não adianta eu querer me sobressair nas coisas de Deus e estar com o coração ali independente, como o senhor falou, independente se o erro foi meu ou do outro, independente. Porque o Senhor tem a sua consciência de que precisa de um conserto. E isso é muito lindo, e não é qualquer um que tem essa postura, né? Não tem. É muito difícil. Eu sou de um tempo, amada irmã, que eu questionei com Deus nos últimos tempos. Eu sou de um tempo que os pastores eram respeitados. Quando falava assim, é um pastor, você pensava assim, esse é Deus na terra. Aprende aí, viu, Rafa? A gente vem desse tempo, sabe? Que os pastores eram como pai. É isso aí. Ele tinha respeito de pai, sabe? E quando chegou no meu tempo Do exercício, né? do exercício, eu falei assim, Senhor, o Senhor me escolheu para um tempo bem difícil. Porque no meu tempo os pastores eram respeitados, né? E tudo. Hoje as pessoas chamam a gente de comedor de arroz e feijão. Infelizmente. Sabe? E Deus, nas suas formas infinitas de falar, eu estava falando isso com Deus e dobrando uma roupa. E começou o hino do Fernandinho, né? Aquele Vamos Mudar o Mundo. E chegou justamente na parte do hino que diz assim, e eu vi como uma resposta de Deus: Filho meu, eu te chamei para esse tempo. Eu entendi a resposta de Deus assim, não precisa falar mais nada, Senhor, eu já entendi que é para esse tempo que eu sirvo. Talvez se fosse no outro tempo eu não daria conta, talvez eu não teria tanta responsabilidade, talvez eu não fosse tão de Deus como eles foram, né? Então isso é a forma de Deus falar com a gente, assim, na simplicidade dele, e a gente entende assim também, sabe? Então eu pedi a Deus ali perdão por ter questionado o tempo que eu vinha ser pastor. Isso é muito forte. Engraçado, Deus fala nos momentos que a gente menos espera, né? Você estava dobrando uma roupa, isso eu acredito que nós aqui já passamos por situações assim semelhantes. Do nada, assim, Deus fala, você já larga tudo, opa, mudou tudo. O céu abriu para mim. Isso é maravilhoso. O pastor Cleiton, dentro dessas, né, do que a gente está conversando, o senhor tem muita experiência para passar para a gente, né, para os nossos queridos ouvintes aí. Se a gente fosse colocar tudo ao pé da letra, esse tempo que a gente tem aqui não daria, né? Sim. E isso é muito bom. A gente já comecei a aprender muito, já iniciei aprendendo. Já iniciei aprendendo, glória a Deus. Só que, igual, nem todos os pastores têm essa firmeza, né? Eu reforço que o pastor Venâncio fala, e eu também costumo até às vezes ministrar na minha igreja, falo, gente, a gente tem que olhar nosso pastor como ser humano. Eles não têm ferro líquido na veia, eles não são de ferro, eles são humanos assim como nós. E mediante tantas situações, pastor, que hoje em dia os pastores, eu vou dizer em geral, porque isso está universal, né? Essa apostasia, enfim, tudo está englobado dentro dessas questões. Na concepção do pastor Cleiton, o que hoje mais adoece os pastores? Muitos estão desistindo do seu chamado, depressão, suicídio e por aí, infelizmente, é grande a lista. O que mais adoece o senhor como pastor? Vamos lá. Dedicar ao mesmo tempo, o mesmo cuidado, a mesma atenção, as mesmas orações e jejum, o mesmo que se dedica ao trigo, a gente dedica ao joio. É enfado na alma, cansaço no físico e espírito abatido. Meu Deus. O tempo que a gente dedica ao trigo, a gente dedica ao joio. E o joio é uma erva daninha.
E essa erva daninha, ela tira a vitalidade do solo e das demais plantas ao seu redor. Então você imagina o que é pastorear alguém que foi plantado para te prejudicar. Porque é o que o texto diz, né? Que o joio foi plantado às escondidas para prejudicar a plantação. Então essa é a intenção. A gente encontra esse texto até aqui em Mateus 13, do 24 ao 30, que diz, né? O trigo produz semente e são comestíveis e usada para fazer farinha, no caso. O joio não produz fruto e nem sementes comestíveis. Na verdade, é uma erva daninha que prejudica o crescimento das outras plantas. Então, eu acho que esse tem sido o maior cansaço, porque, como eu disse, a gente não pode selecionar o crente. A gente não pode selecionar quem a gente vai pastorear. A gente precisa pastorear todo mundo que se colocou debaixo da nossa cobertura. Não existe essa palavra biblicamente falando, mas colocou debaixo do nosso cajado, se colocou debaixo da nossa autoridade. Então, eu não posso olhar e falar assim, não vai dar nada. Eu tenho que tentar. E essa tentativa é que traz esse cansaço, esse peso emocional, essa fadiga física, porque a gente se dedica muito a pessoas que não dão fruto. E isso é um desvio de atenção dentro da igreja. E digo mais, às vezes a gente se dedica até mais a essas pessoas do que realmente a quem dá fruto. Porque acaba que a igreja vira o SAMU ou a UPA. Né? A gente se dedica a quem chega no estado de urgência. A gente dedica mais a nossa atenção. Interessante esse ponto de vista, né? A urgência. A urgência chegou, você tem que atender rápido e espera aí um pouquinho o outro. Entende? Então eu acho que isso tem sido a maior exaustão dos pastores nos últimos dias. Dedicar o mesmo tempo que você dedica ao trigo, ao joio, que não vai te dar retorno, não vai te dar fruto, ainda vai lesar aquilo que você plantou. Você cuidou, né? Mas é uma realidade tão presente nas igrejas de hoje e uma obrigação que quaisquer exercitante, né, do ministério tem que ter, né? Cuidar. Eu acho que o ministério só vai evoluir com cuidado, aplicado a quem precisa ser cuidado. É porque a principal característica do pastoreio, todo mundo acha que quem prega bem vai ser pastor. Né? É uma didática dentro da igreja. Não pregou bem, isso aí vai ser um grande pastor. Às vezes vai ser um evangelista, né? Às vezes vai ser um bom missionário, porque o pastor ele está relacionado ao cuidado. Pregar é o mais fácil que a gente faz. Está aqui o pastor, está aqui o pastor. E isso é o mais prático que a gente faz. O difícil é tirar esses carrapichos, tá lá. Às vezes a gente vê isso muito dentro da igreja. As pessoas sabem de cor e salteado o texto e o versículo que fala sobre as responsabilidades de um pastor, mas não entende os textos e o versículo que fala da responsabilidade da ovelha, né? Então quando você pega um texto que fala das responsabilidades de um pastor, às vezes o pastor saía, ficava 3 dias fora de casa, fazia o aprisco, se colocava como porta do aprisco, porque o texto quer dizer isso, né? Quando fala que o bom pastor dá a vida pela ovelha, porque ele fazia o aprisco de pedra e ele era a porta, porque não tinha porta. Então, ao primeiro sinal de qualquer ataque, ele era a primeira pessoa a ser impactada, como de fato é, né? Fere pastor e você dispersa todo o rebanho. Então, isso também às vezes pesa, porque as pessoas não prestam atenção nisso, né? As pessoas não estão preocupadas se o pastor aqui está pagando uma oração pela madrugada pela vida dele, se o pastor aqui está fazendo isso. Eles não se preocupam com isso, mas esteja certo que vão se preocupar quando qualquer um deles cometer qualquer deslize. É o que a senhora colocou, né? É um tempo difícil que a gente não pode errar, né? Acaba que a gente acaba criando uma certa hipocrisia também, e a gente precisa falar isso com muita precisão, porque se Davi, que tanto a gente prega, estivesse dentro da igreja hoje, ele seria aceito depois do que ele fez? Não. Alguma irmã casada sentaria do lado de Davi no culto, sabendo o que ele fez? Pastor, eu vou falar com o pastor Rogério. Posso falar rasgado? Deve. Posso falar com o pastor Rogério? Dá uma bomba aqui. Hoje nós estamos vivendo um tempo da hipocrisia tão grande que a gente consegue receber. Eu falei isso com o pastor Rogério na mesa. Nós discutimos sobre Nós conseguimos receber um traficante, um estrupador,
uma prostituta, um adúltero, do jeito que a pessoa ela vem. Mas você não consegue perdoar o seu irmão do lado da igreja, Caio. Sabe por que não consegue? Porque pra você ele não tem perdão. Só que você consegue falar a todo mundo, Deus está transformando as almas que estão vindo de fora. E as de dentro, que está morrendo do seu lado. Tem uma vez, a irmã Madalena congregou com a gente há muito tempo, teve uma irmã que um tempo atrás falou assim, não, porque nós temos que cuidar das almas de fora. Eu falei, irmã, tem pessoa do seu lado, tá doente. Tá morrendo ali. E você está preocupado com a alma de fora, entendeu? Então acho que nós temos que entender também que a mesma importância da obra lá fora, que tem que ser feita, é a obra dentro. Porque as pessoas esqueceram que a gente tem que cuidar dos domésticos da fé. Entendeu? Colossenses, né? Fazer primeiro os domésticos da fé, perfeito, é isso mesmo. Que sentido tem eu cuidar de todo mundo lá fora, sendo que está lá dentro, não tem nenhum cuidado? E acaba se dispersando, né? Se dispersando Se dispersa, e de fora também, porque na hora que entrar pra dentro vai ter menos cuidado que os que já tá lá. Que sentido Aí a tem sensação isso? que dá é que a gente quer fazer número e não gerar alma. Porque você fazer número, a igreja está cheia, beleza, mas está sendo cuidado? Essa é uma das grandes complicações que algumas igrejas enfrentam, né? A gente está fazendo número, então. A gente está fazendo um lobby para falar, não, nossa igreja está cheia. Entende? Mas a gente até fez um trabalho assim lá no nosso ministério. A gente dividiu tarefa, pegamos a liderança e dividimos para a liderança ajudar. Cada um adotou 5 ou 6. Para a gente ajudar a cuidar de todo mundo. Porque o pastor é casado, o pastor tem a vida dele. Claro. Né? E nem sempre é lembrado, né? Nem sempre é lembrado, Nem né? sempre é lembrado. Acaba que, de uma certa forma, a gente mesmo criou um estereótipo de super-homem e Mulher Maravilha. Né? A gente não mostra dor, a gente não mostra sofrimento, até porque a gente não quer abalar a fé de quem nos acompanha. O próprio Cristo fez isso, né? Quando ele está lá na cruz e ele usa um dialeto já morto, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa um dialeto já não falado, que era para não desanimar a fé dos discípulos, que se eu tivesse lá embaixo da cruz, ouvindo Jesus falar assim, por que você me abandonou? Eu falei, você abandonou ele, que é filho, vai abandonar eu? Você pensa num negócio desse? É verdade. Você entende? Então, às vezes a gente quer poupar mesmo a ovelha desse sofrimento que a gente vive, justamente para não desanimar a fé deles, porque nós temos uma estrutura, uma pele grossa, uma casca grossa que suporta essas coisas, mas muita pessoa ao ver o nosso sofrimento não suporta. Então, às vezes, a gente cria esse estereótipo até com a intenção de proteger as pessoas, mas a gente faz eles entenderem que a gente não sofre, que a gente não tem vida. Um dia me perguntaram, mas você ri? Eu falei, mas... Tô vivo? Que negócio é esse? Eu tenho Cristo, eu não rio, não choro. Eu sou o pastor Gregório, como é que fala? Mas é triste, isso acontece com muita frequência. Lamentavelmente. Não é? Mas, seu pastor, desculpa, mas assim, eu tenho uma concepção em relação a isso. Eu acho que pastores, em geral, eu acho que eles deveriam sim. Não tô invadindo, eu tô falando assim. Sabe por quê? Porque o pastor ele também precisa de amigo. Sim. Ele também precisa de um homem para chorar. E nem sempre, claro, você tem a sua esposa, mas às vezes o senhor precisa de um amigo, um irmão. Sim. Entendeu? O senhor precisa falar com um irmão, o senhor precisa de um amigo. Porque, tipo assim, o meu esposo tá ali, mas ele não quer se abrir comigo, ele precisa de abrir com uma outra pessoa que tem. Você tá me entendendo? Perfeitamente. Ele quer se abrir com o Rafa. Ele não quer se abrir comigo. O problema dele, ele quer que o Rafa ajude a resolver. Então eu acho que, às vezes, o pastor escondendo, entre aspas, muita situação dele, as dores, a dificuldade, isso também para pessoas imaturas, porque na igreja é o que mais tem pessoas imaturas, infelizmente, faz crescer essa concepção de que o pastor não tem problema. Aí quando acontece a situação que o pastor vem com problema, ou entre aspas, eles ficam sabendo, aí assusta. Mas o pastor... Mas, gente, o pastor também, eles são humanos, eles sentem dores, fome, eles têm vontade de mandar vocês sumirem de perto dele de vez em quando, porque nós não somos fáceis, nós somos humanos. Nós somos humanos. Eu te chateio, você me chateia, basta a gente estar junto. Nós temos uma natureza adâmica. Então, o senhor é super-herói não, meu querido. Então, as suas ovelhas aí, que eu não conheço, saiba aí que ele também tem problema. Ele tem a esposa, o senhor tem filho? Temos.
tem filhos, tem conta de água, conta de luz, tem aluguel, tem comida para poder comprar, entendeu? Ele também chora. Eu tô falando dele, mas eu tô incluindo os pastores em geral. Porque, assim, eu tô debaixo de ser pastoreado. Se eu não puder ser sua amiga como pastor, se eu não puder ser amiga da pastoreada, como que vai ser a nossa convivência de irmãos ajudando irmãos? É difícil. Os pastores vão entender, como a irmã também vai entender com muita precisão. Nós que somos casados, a gente procura aconselhamento na área de casal com quem é Casado. Não é isso? Sim. Então não que nós não nos venhamos nos abrir com as pessoas. É porque a gente abre com quem carrega a mesma patente, por quem entende. A gente faz gabinete. Pastor procura pastor, porque a gente entende o peso do legado do outro. Entendi. Então, às vezes, quando eu digo que a gente evita de falar isso com a igreja, é porque realmente as pessoas não têm estrutura emocional que nos é dada por Deus para o exercício do ministério, né? Eles não têm essa estrutura para suportar, mas ele tem, porque ele entende, ele comunga da mesma posição. Então, a gente tem até o hábito de falar entre nós, né? Pastores procura pastores, porque realmente a gente não tem com quem desabafar. E, sinceramente falando, a gente precisa ser muito honesto. Se a gente desabafar no outro dia, a gente escandaliza a igreja. Porque se a gente falar com as ovelhas metade do que elas falam com a gente, no outro dia elas não estão no culto. E tem uma base bíblica para isso, que a gente ir para a próxima pergunta. Quando Jesus recebeu, eu já preguei esse sermão, quando Jesus recebeu a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Sim. A Bíblia é bem clara em falar. E Jesus foi para um lugar deserto para ficar sozinho. Isso fala de alguém que queria se resolver. Só que a Bíblia fala que chegou as pessoas lá, com coxo, com tanto de tempo, e falou assim, aqui, cura o pessoal aqui. Aí eu até preguei esse irmão uma vez, falei assim, olha você vê, irmão, Jesus teve que esconder a sua dor para cumprir o propósito. E infelizmente, eu entendo o que ele está falando, a questão, tem vezes, a gente tem que ter alguém que tem uma pergunta sobre isso. A válvula de escape, né? Eu tenho que ter alguém que eu vou rasgar o meu peito. Mas só que tem vezes que não é porque é uma cultura, parece. Vou falar que você, pastor, você preocupa com todo mundo, mas é raro mesmo que chega para você e fala, pelo menos nisso, pastor, o senhor está bem? Isso que É raro o membro que chega. É isso que a igreja tinha que É despertar. raro o membro que chega falando disso. Sabe por quê? Porque o que eles importam é aquilo que Jesus fez. Aqui, eu quero alguma coisa. Resultado. Eu quero alimento. E pronto, e esquece que é assunto pra gente falar pra outra Bastante. Já vou jogar pro chão também. Vai pegar um gancho aqui. Mas vamos lá. Pastor, Sim. como no tempo de Elias, como no tempo atual, como está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4, que fala: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleitos do que amigos de Deus. O senhor considera, na sua percepção, que o altar da igreja no tempo atual está em crise? Eu não posso generalizar, né? Mas alguns, sim, pelos próprios líderes, e não dá para fugir à regra. Outros, por aqueles que os líderes confiaram. Forte. Muito Sabe? interessante. Eu tenho muita transparência e sou muito aberto para poder falar a respeito disso, porque como nós estamos falando aqui, a gente não é perfeito, né? Eu já falhei muito. Hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, quantas vezes eu subi no altar sem ter um pingo de temor. Na imaturidade, pela empolgação do momento, né? Só que hoje nós temos uma consciência bíblica do quanto isso é sério, né? E como o pastor acabou de relatar aqui até do próprio Elias, para que Elias restaurasse a glória de Deus em Israel, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar, né? Então, e eu vejo isso com muita importância. E temos sim, e estamos. Eu acho que o momento é muito oportuno para falar disso, porque o Brasil, de uma forma geral, está vivendo isso em vários ministérios distintos. A gente poderia citar vários aqui que hoje estão em evidência
E a evidência não porque tem boas pregações, porque tem um bom louvor, mas por causa de situações que estão acontecendo em cima do altar. Né? Então, é fato isso, de alguns lugares dos próprios pastores, de outros lugares das pessoas que os pastores confiaram, né? E eu não fujo à regra, já errei muito em relação a isso. Quando a gente entende a palavra de Deus como verdadeiramente ela é, a gente passa a ter um temor que a gente não tinha. Aprendizado. Sim. Então, pastor Cleiton, explica pra gente um pouquinho assim, como o pastor separa a sua vida ministerial da sua vida pessoal, ou seja, até onde o pastor pode deixar ou não a igreja influenciar na sua vida? A gente precisa entender que nós somos tribos, né? Corpo, alma e espírito, ou na sua ordem correta, espírito, corpo e alma, né? E cada um deles precisa de tempo e manutenção. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Tá aqui minha esposa que não me deixa mentir. Às vezes a gente chega do culto, eu falo com ela, olha, vamos falar nada de igreja hoje. Forte. Porque quem põe esse limite somos nós. Porque se deixar, é culto 24 horas, é igreja 24 horas. Então, quem estabelece esse limite somos nós. Então, a gente estabelece esse limite, a gente coloca parâmetro, e aí, como eu disse que nós somos trinos, o tempo de eu cuidar do meu espírito, do jejum, da oração, da meditação na palavra, do devocional, dos próprios cultos, eu estou lá. Há também o tempo que eu preciso cuidar das minhas emoções, que são referentes à minha alma. Né? E hoje tá em pauta os 3, né? Depressão, estresse e ansiedade, que são referentes à alma, né? Depressão relacionado a traumas do passado, estresse relacionado ao presente e ansiedade relacionado ao futuro, que a gente quer trazer o junho para dentro de maio, né? Então, o meu tempo de corpo, a gente gosta muito de ir pra Pampulha, a gente gosta muito de pegar um cinema, a gente gosta muito de sair, a gente gosta muito de... Às vezes a gente nem faz nada, a gente faz uma porçãozinha de batata em casa, coloca uma Netflix. E nesse dia a gente não vai ler a Bíblia, a gente vai arejar nosso espírito, o nosso corpo, porque a gente precisa, nós não podemos esquecer, nós somos seres humanos, não somos semi-anjos na Terra. É verdade. Então a gente tem esse momento e a gente separa esse momento, porque eu preciso ter um tempo para as minhas emoções, eu preciso ter um tempo do meu lado espiritual e eu preciso ter um tempo do meu corpo. O meu corpo precisa de manutenção. Essa semana mesmo nós saímos, vamos fazer uma caminhada na pista. A gente precisa disso. Tem uma vez que a irmã me procurou e falou, pastor, eu queria que o senhor orasse para mim. Eu falei, irmã, isso aí que a senhora está sentindo é só fazer uma caminhada. Isso chama-se sedentarismo. Não, irmão, então É de Deus, o apóstolo Paulo fala isso, né? Na primeira carta de Timóteo fala que o exercício físico é bom, mas ele aconselha, é bom, e pratica também exercício espiritual. Então, o que ele está falando? De disciplina. Disciplina. Pastor, vamos lá então. O senhor, nós até citamos isso aqui, tá? Nós estamos chegando quase ao fim. Algumas perguntas foram ultrapassadas porque o senhor teve uma visão de águia, né? Começou a responder. Amém. Mas sabemos, pastor, que como foi relatado, mas eu queria, como parte de superação, e hoje em dia está muito difícil arrumar um pastor auxiliar. Porque essa polarização de nada conta, para mim, que abre mais e mais e mais igreja. Porque tem vezes eu falo assim, tá abrindo muita igreja, o resultado é esse? Fala, não, então tá bom, abre um bar. Você quer que abra um bar? Entendeu? Quanto mais igreja, melhor. Só que hoje em dia os pastores está difícil de arrumar um pastor auxiliar. Alguns não vão fechar os olhos porque quer ser o coronel, outros porque também não quer estar debaixo de uma submissão. Entendeu? Eu não sei o senhor, eu oro a Deus que Deus prepara pastores para a igreja que eu congrego, porque eu estou precisando de sentar e ouvir,
entendeu? Tem hora que eu chamo o pastor Rogério, tem hora que a gente chama o pastor Rogério, o pastor Tiago, a gente tem uns amigos, uma linha de pastor. Seja bem-vindo também àqueles que sentam na lamentação de Jeremias com nós. Vou chorar junto, né? Seja bem-vindo, amém? Só que o senhor considera que um pastor deve mostrar sua fraqueza para a igreja? Então, E essa é uma bomba para você. respeitosamente falando, eu não vejo problema se a igreja for madura, e eu vou explicar o porquê. Eu não vou citar nome, porque é uma pessoa muito conhecida, um pastor de renome. Viveu uma situação, a empresa organizou uma passeata de bicicleta e ele estava lá nessa passeata como funcionário e viu uma senhorita com short de academia, daquele que puxa no fundo, e aquelas pedaladas, e a cabeça dele começou a fazer o mesmo movimento. Enfim, segundo ele pecou. E pediu perdão para a esposa dele, pediu perdão para Deus, mas ele se sentiu profundamente incomodado. E ele pediu perdão para a igreja. A pergunta é, a igreja, Foi madura para entender. que bom. Ai, Que bom. Foi madura para entender, e o posicionamento dele foi honroso, ai, que bom. sabe? Então a resposta da igreja mostrou o trabalho que ele estava fazendo. Ah, interessante. Entende? Então, Aleluia, né? isso é um caso muito esporádico, porque nem toda igreja tem essa maturidade. Você pode ter certeza que há muitos pastores que vier acontecer uma fatalidade como essa, ele terá dificuldade de exortar a igreja depois. O senhor considera porque esse pastor endeusou ele sobre o altar? No caso, esse que eu citei? Não. Os pastores têm dificuldade porque eles endeusaram ele ao ponto que ele não erra. Ele põe como ele é errante. Porque o senhor sabe que tem fatos, tipo assim, que você vai falar que esse irmão, ele não sabe o que é exaltação, não. Você fala com ele, irmão, você tá errado. Não, eu não tô errado, não. É a igreja que tá errada. Ou Deus que tá errado a gente falar alguma coisa na palavra. Porque eu já tive o desprazer de pregar no altar, isso aí eu vou usar o nome por ética, mas eu falei com o pastor Rogério essa semana. Eu fui pregar um sermão, bem rápido, viu, gente? Fui pregar um sermão num lugar e Deus tinha me dado uma palavra. Aí quando assusta que não, esses tempos atrás, e tipo assim, eu não sou muito, eu falo quando eu não sou itinerante, eu não sou igual o pastor Rogério. Então eu não tenho muito compromisso com endereço. Se quer me chamar para pregar, já falo. Tem que ser, é isso que Deus quer falar, amém. Aí eu fui pregar num lugar e tal, tava trabalhando, e eu ia pregar uma palavra sobre promessa. Aí quando o Espírito de Deus falou comigo, você sabe quando chega aqui, tem o Espírito de Deus fala assim, com a mensagem no seu coração, você com ela toda esboçada, fala assim, não. Eu falo, meu Deus, o que eu vou pregar aqui agora? E eu não conhecia a igreja, conhecia a pessoa que me convidou. Aí Deus me pega Êxodo capítulo 1. Aí eu fui meditar na palavra, fui ver a parte que o faraó queria matar os meninos, os homens, né? Então subentende que se uma hebreia quisesse ter um filho homem que era honroso, tinha que ter com egípcio, misturando, então queria misturar as raças. E Deus me deu uma palavra ali, e Deus, nossa, mas Deus foi falando muito naquela igreja, falando que tem pastor que está querendo misturar a vontade dele com a vontade de Deus e tal, e o pastor dando glória a Deus até ficar agudo, glória a Deus, e foi passando. No final das contas, ele nem olhou na minha cara, ele só falou assim, de costas, Deus abençoe. Meu Deus. Aí a irmã que me chamou, eu falei, irmã, eu não entendi não, tal, alguma coisa, ela, não pastor, ele me xingou e falou que você estava na reunião. Eu falei, por quê? Porque a última reunião ele deu um soco na cara do obreiro e falou que manda na igreja é ele. Uau. Aí eu fui olhei, misericórdia. E eu falei ainda, sério, naquele dia Deus me usou falar assim, ó, se você acha que essa igreja é sua, ela fecha. Se eu acho que uma igreja que eu congrego é minha, ela fecha. Aí depois desse fato, um mês ela fechou. E ele não aceitou a palavra, realmente ele não aceitou a palavra. Ele não aceitou a palavra. E a irmã foi e contou o fato, eu fiquei horrorizado com a situação. E falei assim, nossa, misericórdia. Eu falei, não, sério mesmo, deu um soco na cara do irmão. Falou assim, deu um soco na cara do irmão. Falou, quem manda aqui é eu, vocês não mandam aqui não. Se eu tiver de expulsar qualquer um, expulso daqui, porque tudo isso aqui é meu. E foi em sequência, eu fui pregar lá. É polêmico. Eu acho que o tempo está pindando para a gente entrar nessa polêmica, mas é gostosa de falar. Porque, infelizmente, amado pastor,
Por que eu vejo essa dificuldade na vida da igreja? É uma dificuldade bíblica. Porque se as pessoas se tornarem leitores ou estudiosos da palavra, eles vão entender o que é a vida do pastor e a responsabilidade do pastor, mas entende também a responsabilidade da ovelha. Não tem, né? Exatamente. Então, Os personagens, né? Exato, por não conhecer a Bíblia como ela realmente é, e aí a gente pode desmiuçar aqui uma série de coisas. Por exemplo, né, a gente até entende e respeita. A canção fala lá, né? Deixou as 99 para ir atrás de uma. Bacana na didática romântica, é bonito falar isso ou cantar isso. Mas naquele tempo, cada pastor era responsável por 25, 30 ovelhas no máximo. O que Então, se ficou 99, com certeza tinha 3 pastores quando ele foi buscar outra. Senão não faz sentido, né? Entendi. Não faz sentido você deixar 99 e buscar uma. Entende? As 99 ficaram seguras, porque... Haviam outros pastores. E nós estamos falando disso aqui agora, né? Da questão de fazer líderes. Então, eu vejo que o caminho está bem por esse, sabe? Se a gente for desmiuçar aqui essa questão. Entendo sim que a igreja que não é bíblica, ela endeusa o pastor. Com certeza. Com certeza. Ela coloca o pastor como um semideus na terra. A igreja que não é bíblica, porque é isso aqui que foi falado, não é eu, Deus me usa e é assim. E na verdade essa é uma grande dificuldade do evangelho de uma forma geral, porque o que o texto bíblico fala? O Espírito é o mesmo, mas ele opera diferente. Então qual que é o nosso problema hoje? Se há manifestação do Espírito de Deus na igreja do amado irmão de um jeito e da igreja dele do outro, o certo é o meu. Mas o Espírito não é o mesmo? Mas ele fala que opera diferente. Então, nós temos dificuldade de lidar com o que é diferente. É como o evangelho fosse fundado no dia que sua igreja foi fundada. Exatamente. Amém. Não sei se respondi. Demais. Isso eu tenho que voltar aqui. Agradeço, fico muito feliz aí, Vamos gente, de aumentar aí para coração. umas 2 horas, 2 horas e pouca, viu, gente? Vamos falar com a produção aí, que a produção chama nossa Agradeço É mesmo, é um verdade. prazer muito grande estar aqui com Você vocês. conhece a produção, Você viu que né? eu atrasei 10 minutos, meia hora, né? Mas a produção já tava falando comigo. E ainda querendo ter visão espiritual. Não, mas moto tem trânsito, eu tava me Mas tá Manda vir na certo. carruagem de fogo. Isso. Pastor Cleito, como continuar crendo, mesmo que tudo te indica que você deve parar? Tudo te indica que você deve parar. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Vamos lá. Agora fala com ela, vou jogar uma bomba no seu. A senhora tá olhando nossas redes sociais, alguma coisa assim? Como assim? Tá sabendo da nossa vida, como é que é esse negócio aí? Não, Jesus está nesse negócio, com certeza. Por que não? Irmã, respondendo a pergunta, aqueles que são maduros na palavra entendem que a circunstância não altera a promessa. Forte. Aleluia, isso que eu queria ouvir. O momento que eu vivo e que muitos pastores vivem é tenebroso, é desanimador e, humanamente falando, se fosse olhar a nossa natureza humana, a gente desistiria sim. O Espírito de Deus em nós, que é um espírito de ousadia, como diz a palavra, que nos traz essa intrepidez de continuar acreditando, porque quem fez a promessa, diz o texto da seguinte forma: eu falaria e não faria, eu diria e não cumpriria, não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que sai da boca de Deus, sai com endereço, dia e hora. Então isso é que sustenta a nossa fé. E eu gostaria até de ler um texto para reforçar aí talvez a fé de muitos irmãos, pastores, líderes aí que estão sofrendo, padecendo, chorando, passando por diversas situações difíceis na sua vida e no seu ministério. E esse texto é maravilhoso, é um texto que enche o coração da gente de alegria. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos desse tempo presente, que eu vivo agora, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Então tudo aquilo que Deus prometeu é muito maior do que o tempo que nós estamos vivendo. E para finalizar isso, nós estamos vivendo, como a Bíblia fala, dor de parto. A dor de parto só quem é mãe sabe. Não é isso? Só quem viveu sabe.
Então nós estamos hoje como dores de parto. A gente sabe que vai doer, sabe que vai sofrer, mas depois que a criança nasce, passa tristeza, passa frustração, passa a dor, porque a alegria do que foi gerado é maior do que a dor que foi vivida. Sabe? Então, eu quero deixar essa mensagem ao coração dos amados irmãos. Aquilo que está por vir é muito maior do que a dor que você está sentindo hoje. Está chorando, está padecendo, são noites acordados falando com Deus de tanta injustiça, tanta calúnia, tanta difamação. Esteja certo que a base do trono de Deus é justiça e juízo. E não há nada, não há nenhuma ação contra a sua vida que não tenha uma reação de Deus. Então descanse em Deus, descanse nessa referência. Talvez eu fale isso olhando para mim mesmo, porque eu preciso ouvir isso, e eu ouvi isso da parte de Deus num devocional. O que eu tenho para fazer, o que eu tenho para revelar é maior do que o presente momento está te mostrando. Então eu quero deixar essa palavra no coração dos amados irmãos e expressar a alegria de estar aqui com vocês. Estejam certos que é uma satisfação sem tamanho. Obrigado de fundo do coração. Meu amado pastor, muito honrado, viu, minha irmã? Muito obrigado. Gratidão eterna ao amado pastor Rogério, a todo o pessoal da edição. Nossos parabéns, o trabalho de vocês é maravilhoso. Fiquei encantado. Viu? Deus abençoe. Amém. Pastor, nós chegamos ao fim, só que nós temos 3 perguntas finais. É uma pergunta bate e volta. Olhando para aquela câmera, quem é Jesus por Senhor? O caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Segunda pergunta, se uma pessoa estiver começando a caminhada agora, se frustrou no meio do caminho, qual conselho você tem para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa que o erro é passivo do ser humano. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então, não se baseie pelo que errou, se baseie por aquele que acertou. Jesus. Aleluia. E agora, com alguns minutinhos, você sabe que se Jesus não arrebatar a igreja, ninguém vai levar nós, um dia nós vamos morrer. Você sabe disso, né? Isso vai acontecer com alguém. Espero que o Senhor arrebata, né? Amém. Do Senhor. Mas se hoje fosse o último dia do pastor Cleito, qual seria a última mensagem que você deixaria para a igreja? Salvação eminente, urgente e rápida. Eita! Diretiva. A minha preocupação sempre foi o dia que chegasse a minha hora, se eu tinha cumprido tudo aquilo que Deus esperava de mim. Forte. Essa é uma preocupação que eu tenho. Senhor, pode ser amanhã, mas eu cumpri tudo que eu tinha que fazer. Se eu cumprir, que seja. Para cumprir aquilo que está em Filipenses, aquele que começou a boa obra fiel para terminar. Maravilha. Glória a Deus. Pastor, queria agradecer novamente ao senhor, sua esposa é missionária Yara. Deus abençoe. Deus abençoe, cantor Edgar Filho. Vai ficar, já tem um novo CD? Estou no segundo ainda, mas está demorando. Tá. Irmãos, se você quiser agendar com o Edgar também, ficar com o contato dele aqui. Você está saindo para lá fora? Irmãos, é tipo assim, vamos explicar para vocês para finalizar. Se você já ouviu o Carlos Moisés cantando Voz da Verdade, se você fechar o olho, você vai achar que é o mesmo. Ele é tipo aquela passagem de Daniel. Chega para ele e fala assim, Edgar, ainda tu és o mesmo, mas é o Carlos Moisés. Mas vamos lá. Irmãos, Deus abençoe. Vamos continuar nesse mesmo foco. Eu agradeço ao pastor Cleito. Vamos voltar aqui, em nome de Jesus, ter mais uma mesa. Pastor Rogério, tá bom? Que tem agregado muito. Tem umas entrevistas aí internacionais. É bom você colar com o pastor aqui na dispensação de igual Paulo, né? Vamos dessa envergadura. Glória a Deus. Amém? Então, vai vir umas entrevistas novas aí. Pastor Cleito vai voltar mais vezes. Um dia também, se a esposa quiser sentar aqui. Inclusive, mês que vem a gente vai fazer um mês todo com casais, como o casal se conheceu, como que é a agregativa do ministério um com o outro. Então, vocês é nosso convidado, no nome de Jesus. Inclusive, o nosso Carlos Moisés da Shopee também vai estar aqui. Vai estar aqui. Olha, ele dá a coroa e tira na mesma hora. Vai estar aqui. Amém? Mas Edgar, irmãos, quando ele pega para louvar, eu já vi Deus tomando esse homem, já vi Deus fundo, né? Nossa, a minha esposa ama, né? Quando ele começa a cantar. Mas Deus abençoe, amém? Queria deixar uma oração do pastor Rogério, para a gente finalizar. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão? Vamos. Deus, não temos palavras que possam
substanciar toda a alegria, toda a grandeza, toda a bondade que o Senhor nos oportunou aqui nessa noite. Da forma que estamos saindo daqui, saímos sim mais alicerçados e aqui preparados para um contínuo, Pai, caminhar na direção das suas vontades. Tem aqui as nossas vidas diante de Ti, guardadas, assim também com todos os internautas, todos os visitantes que estarão acessando essa entrevista, todos aqueles que se fazem aqui presentes dentro dessa cúpula, como também aqueles que vão alcançar toda a vossa sabedoria através das ministrações aqui discutidas. Que para sempre venha a ser única e exclusivamente o Teu santo nome glorificado através desse canal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast. Que Deus abençoe a sua vida. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Até a próxima. Amém. Tchau, Glória a tchau. Deus. Assina aí, gente, assina aí. Glória a Deus. Assina aí é ótimo.